Meus irmãos, muito bom dia a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é um dia muito especial para a nossa escola bíblica, porque hoje nós comemoramos o dia do Senhor, mas também agradecemos a Deus pela existência da escola bíblica dominical. Irmãos, a escola bíblica dominical, ela surgiu em 1780, ali no sul da Inglaterra. Ela foi criada por um homem chamado Robert Raikes, e ela tinha por finalidade instruir meninos que eram meninos de rua e outros meninos que viviam à margem da sociedade, no ensino da palavra de Deus e também no ensino da aritmética, da gramática, da instrução moral e civil também. Aqui no nosso país, a escola bíblica dominical, ela teve origem no século XIX, em 1855, com um missionário de origem presbiteriana chamado Robert Calley. Embora fosse presbiteriano e escocês, ele fundou uma igreja congregacional ali no estado do Rio de Janeiro. Ele começou a escola bíblica dominical no ano de 1855, na cidade de Petrópolis, e desde então a escola bíblica tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para edificação de muitas pessoas e evangelização também. Hoje nós damos graças a Deus porque, quem sabe, aqui entre nós mesmo, algumas crianças foram evangelizadas através da escola bíblica dominical e hoje professam Cristo como seu Senhor e Salvador. Vamos então, irmãos, nos colocar em pé nesse momento, agradecer ao Senhor por esta grande dádiva que Ele nos concede do ensino da sua palavra. Senhor nosso Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer porque dentro da tua soberana vontade, o Senhor nos concedeu da tua palavra para que pudéssemos aprender dela. E nós queremos, ó Deus, agradecer a ti porque dentre os instrumentos que o Senhor utiliza para a nossa edificação na tua palavra está a escola bíblica dominical. Obrigado, ó Deus, porque muitos de nós, desde a mais tenra idade, o Senhor tem chamado para vir até a sua casa de oração e aprender mais acerca da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por isso. E rogarmos, ó Deus, nesse momento que o Senhor possa também dar às futuras gerações essa mesma dádiva, esse mesmo dom, que durante, ó Deus, todos os domingos da nossa vida, nós possamos, ó Deus, estar em tua casa, aprendendo mais a respeito da tua lei. Rogamos a bênção do Senhor sobre toda a nossa programação de hoje. Que tudo, ó Deus, redunde para a glória do Senhor e também para a nossa edificação. E é assim que nós oramos, muito gratos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 ao versículo 6. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura alternada, irmãos, desse texto da palavra do Senhor. Leiamos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo,
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele retrata o Senhor Deus como nosso Pai. Nós somos seus filhos adotados através de Cristo Jesus. Reconhecendo essa verdade, sabendo que somos alvos do seu amor paternal, vamos entoar agora o hino 88 do nosso inário, Amor Perene. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, nem o ardente sol rompendo no levante, trouxera à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor. Vamos cantar, irmãos. Deus seja louvado. Fiquemos em pé, irmãos, mais uma vez, e vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 7. Vamos fazer uma leitura alternada do verso 7 até o versículo 14. Falando acerca do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, no versículo 7, diz que no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Irmãos, nós vamos nesse momento agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Eu quero convidar o nosso irmão Isaías para que ore ao Senhor nesse momento. Oremos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar acerca do amor de Deus nesse momento, entoando o hino 42 do nosso hinário, Grande Amor de Deus. Graça concede ao mar.
Irmãos, por fim, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 e fazemos o restante da leitura deste capítulo a partir do versículo 15. Os irmãos sentados poderão acompanhar a leitura que eu farei da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo 15, diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos céus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos nesse momento continuar adorando ao nosso Deus. A Jesus Cristo nós vamos dizer: aqui viemos te adorar. E também vamos cantar em seguida o hino Sê minha vida, ó Deus de poder. Os irmãos que vieram prevenidos podem depositar os seus dízimos e as suas ofertas.
aprovados. Irmãos, eu quero convidar a irmã Carmelita para que venha à frente, por favor, e possa fazer a chamada de oficiais e professores. Bom dia. Está lá fora. Está fora também. Está fora. Presente. A irmã Edilene não pôde estar presente hoje pela manhã por um motivo de saúde de uma de suas filhas. Queridos, nós queremos convidar nossas crianças para que venham à frente, para que nós possamos orar por cada uma delas. Prestar atenção demais no ar-condicionado. Estava quente, não estava, irmãos? Aqui? Está melhor agora, né? Pronto.
Irmãos, nós temos ao longo dos últimos domingos, nós temos trabalhado os 10 mandamentos. E nós vimos já 4 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, não é? O segundo mandamento é não fazer imagens de escultura, nem adorá-las, não é isso? O terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento é a guarda do dia do sábado. Nós temos visto esses 4 mandamentos nos últimos domingos. E nós chegamos agora no 5º mandamento. O 5º mandamento, irmãos, ele inaugura uma nova série de mandamentos. Os irmãos recordam que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que os mandamentos da parte de Deus eram resumidos em 2. Quem é que pode dizer aí? Quais eram esses 2 grandes mandamentos? E? Muito bem. Toda a lei, irmão Fagner, ela se resume a estes 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? E nós percebemos isso claramente aqui nos 10 mandamentos, irmão Joaquim. Nos 4 primeiros mandamentos, irmão Joaquim, nós aprendemos a como amar a Deus acima de todas as coisas. Como é que você ama a Deus acima de todas as coisas, irmãos? Como é? Em primeiro lugar, não tendo outro Deus além do Senhor. Em segundo lugar, cultuando a Ele da maneira devida, ou seja, não fazendo imagens de escultura, nem adorando essas imagens. Terceiro lugar, não usando o nome dele em vão. Quarto lugar, guardando o dia dele para adorá-lo, para santificá-lo. Compreenderam? Então, os 4 primeiros mandamentos, irmã Nayara, falam a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas. Ao passo que os 6 últimos mandamentos, irmão Juscelino, falam a respeito de nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que a gente ama o nosso próximo? É isso que nós vamos ver nessas próximas 6 semanas, certo? A começar de hoje, certo? Então, nesses 6 domingos, nós vamos entender o que é que significa amar o próximo. E como é que inicia o amor ao próximo? Através do 5º mandamento. Então, esse mandamento que nós hoje vamos tratar aqui, irmão Regis, é um mandamento extremamente importante, porque ele é o que encabeça todos os demais mandamentos. Assim como o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é um mandamento extremamente importante, porque começa dele, os outros 3 mandamentos decorrem naturalmente dele. Esse 5º mandamento, ele está nesse lugar, porque os outros 5 mandamentos relacionados a amar ao próximo decorrem dele. Porque é impossível, preste bem atenção no que eu estou dizendo, é impossível o indivíduo não cumprir este 5º mandamento e cumprir os outros 5 mandamentos que vêm depois dele. É impossível. E eu vou mostrar isso para vocês hoje aqui. Então vamos voltar os nossos olhos para Êxodo capítulo 20. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 12, que é exatamente o 5º mandamento. Todo mundo encontrou? Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler juntos, irmãos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse momento ao nosso Deus, pedindo a graça do Senhor sobre este momento. Quero convidar o nosso irmão Osmael para fazer essa oração. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, nós temos argumentado até aqui acerca da importância deste quinto mandamento: honrar pai e mãe. Dentro daqueles mandamentos relacionados a amar ao próximo, irmão Joaquim, este mandamento, ele é muito importante. Ele encabeça os mandamentos relacionados a amar o próximo. Por quê, irmão Joaquim? Porque, irmão Joaquim, se você não amar o seu pai e a sua mãe, se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você vai honrar quem? Não é? Não é verdade, meus irmãos? Preste atenção num filho ruim. Ele vai honrar... Você acha que um filho ruim, ele vai honrar o seu cônjuge? Não vai. Você acha que um filho ruim vai honrar os seus superiores? Por exemplo, a família, irmãos, é a base da sociedade. De tal maneira que uma sociedade boa é aquela que tem uma família boa, que tem uma estrutura boa. Veja só, por que a família é a base da sociedade? Deus, quando ele designou a família, irmão Joaquim, ele designou a família para ser o primeiro hospital. Deus designou a família para ser a primeira escola. Deus designou a família para ser a primeira igreja. Deus designou a família para ser o primeiro fórum. Vamos lá. Por que é que Deus designou que a família seja o primeiro hospital? Qual é o primeiro lugar onde você cuida das suas enfermidades? É onde? Em casa. Deus designou a família para ser a primeira escola. Porque onde é que você aprende as primeiras letras, os primeiros números? Em tese, é em casa. A escola, como nós conhecemos, escola formal, é um fenômeno moderno. Certo? Mas não é uma coisa... Antigamente as pessoas aprendiam as coisas, pelo menos no período bíblico, eles aprendiam em casa. Tá? Deus, ele quer que a família seja o primeiro banco. Onde os nossos filhos ganham as primeiras moedinhas são na nossa casa. A gente ensina, eu ensino meus filhos a respeito de alguma maneira de economia em casa. Deus, ele quer que a nossa família seja o primeiro fórum. Quando tem confusão dentro de casa, entre as crianças, quem é que é o juiz ou quem é que é a juíza? É o pai e a mãe, né? Entendeu? E às vezes tem até castigo, né? Tem até punição, né? Vai condenar alguém e o indivíduo vai ter que pagar pelos pecados que ele cometeu, os crimes que ele cometeu, né? Aí, irmãos, como eu estou dizendo, irmã Nara, a família é a base da sociedade. Se você não tem famílias estruturadas, você tem uma sociedade desestruturada. Você entendeu?
Nossa nação, irmãos, vive uma profunda crise dentro da sociedade. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que nós não estamos deitados em berço esplêndido? Vocês concordam com isso? Nós estamos numa situação bem difícil, não é? Olha para o campo de vista político. Eu não estou falando apenas do hoje em dia do governo federal, não. Olhe, irmãos, de décadas. Nós vivemos uma crise política de décadas. É ou não é? Eu não estou falando do governo atual, não, tá? Olhe para o anterior. Olhe para os anteriores. Irmãos, rapaz, hoje como é fácil as pessoas criticarem os seus superiores. Mas por quê, irmãos? A crise na sociedade, ela tem base aonde? Ela tem base na família. Se as famílias não estão bem, a nossa sociedade não vai bem. Compreendido, meus irmãos? Até aqui? Por isso que esse mandamento para nós, irmãos, é um mandamento tão importante. Eu acredito que se a gente guardar esse mandamento, se a gente observar esse mandamento, a nossa igreja vai ser uma igreja muito abençoada, uma igreja muito usada por Deus, porque este mandamento diz respeito não à base apenas da sociedade, mas à base da igreja, que é sem dúvida nenhuma, um dos elementos da sociedade. Então, o que esse mandamento nos ordena? Vamos lá. Esse mandamento aqui, ele nos ordena a ter um tratamento especial para com os nossos pais. E aí, os pais, eles estão no plural, certo? Na verdade, eles estão especificados, irmã Nayara. Diz aqui o texto que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Isso aqui é muito importante, irmão Vitor, porque o texto aqui, ele não diz assim, honra os teus pais. O texto poderia dizer isso? Poderia ser simplesmente dizer assim, honra os teus pais? Poderia dizer, e a gente ficaria muito tranquilo se houvesse assim. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele não colocou os pais aqui, certo? Com um nome genérico. Ele disse assim, honrar o teu pai e a tua mãe. Por que, meus irmãos, o mandamento aqui, ele cita tanto o pai quanto a mãe? Irmãos, porque as mães, elas devem merecer a mesma honra que os pais têm, certo? Os filhos, eles devem obedecer às suas mães da mesma sorte que eles obedecem aos pais. Eu não sei vocês, mas assim, geralmente a gente é criado nas nossas casas, os nossos pais às vezes eles são mais linha dura. A gente tem mais medo do pai do que da mãe. Eu conversando com uma pessoa da nossa igreja essa semana, ela citou inclusive isso, que tem até hoje profissionais da área da saúde que falam disso, e reconhecem aquilo que a Bíblia diz lá em Efésios, que os pais homens, no caso, eles devem ser os principais responsáveis pela correção dos filhos, não é? Eu acho que isso é muito importante. Mas a despeito disso, a Bíblia nos ensina que as mães, elas merecem a mesma honra que os pais. Por favor, abra a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 6, versículo 20. Provérbios 6, versículo 20. Olha como o texto diz isso claramente. Provérbios 6, versículo 20. Diz assim, o livro de Provérbios: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de quem, irmãos? De tua mãe. Então, aqui nós encontramos duas orações paralelas.
A primeira oração diz respeito a guardar as ordens do pai, e a segunda oração fala a respeito de aguardar tudo aquilo que a mãe ensinou, certo? Porque, via de regra, o pai muitas vezes dá mais ordem do que as mães, mas as mães, via de regra, elas dão mais instruções e mais educação do que o pai. Via de regra é assim, né? E aqui Deus está dizendo para nós, através da sua palavra, que nós não devemos menosprezar nem a voz de um, nem a voz do outro, não é? Então, o que é que Deus ele está nos ensinando? Nós temos que ter uma consideração especial, tanto para com os nossos pais, quanto com as nossas mães. Mas qual é a consideração especial, Nayara? Diz aqui o texto que a consideração especial é a honra. Essa palavra honra aqui, ela é uma palavra muito especial. Ela é uma palavra hebraica, ela é a mesma palavra hebraica relacionada à glória. A gente trata dessa palavra, a gente encontra essa palavra, por exemplo, muitas vezes para se referir à glória de Deus. É a mesma palavra que nós encontramos aqui neste mandamento. Obviamente, num contexto diferente. E o contexto aqui dá significado às palavras, certo? Então, aqui essa palavra, ela é empregada de uma maneira especial aos nossos pais. Essa palavra, ela literalmente significa peso, certo? É a palavra para peso. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Que honrar os nossos pais é dar o peso devido a eles, certo? É reconhecer de fato quem eles são. É esse o mandamento, certo? O nosso catecismo maior, certo? Que daqui a pouco vocês vão receber em mãos, tá? O nosso catecismo maior, ele tem uma interpretação, Nayara, a respeito de guardar o quinto mandamento. O que é que envolve honrar os pais? E ele cita aqui, deixa eu ver quantas coisas, cita 8 coisas. Eu vou citar uma por umas, certo? O que é honrar os pais? O nosso catecismo diz, em primeiro lugar, honrar os pais, reverência em palavras e atitudes. Como é que você honra seus pais? Tendo reverência a eles em palavras e em atitudes. Como é que você reverencia seus pais em palavras? Vamos lá. Me diga uma maneira só de você reverenciar o seu pai e a sua mãe em palavras. Quando você se refere a ele de maneira digna, com pronome de tratamento adequado. Você vai chamar ele de senhor, senhora, não é? E hoje em dia a gente tem perdido o costume, né? As crianças hoje em dia têm perdido o costume a respeito disso. Mas é muito importante saber que os pais, eles são dignos de todo respeito. Então, reverência em palavras e em atitudes, certo? Ok? Como é que em atitudes, irmãos, um filho respeita o seu pai? Eu vou ensinar uma coisa que lá em casa a gente sempre faz. Lá em casa, os nossos filhos, eles só podem entrar no meu quarto batendo na porta, certo? E perguntando se pode entrar. Com licença, papai. E lá no meu escritório, vez por outra, o Israel aparece lá. Mas ele meio que esquece. Aí ele abre a porta de uma vez. Quem já foi lá no meu escritório, lá já viu que lá tem um grande vidro na porta, né? Para todo mundo saber quem é que está lá dentro, certo? E para ver também o que está acontecendo lá dentro. Por isso que tem um vidro lá. Aí, o que acontece, irmãos? O Israel vai correndo lá e ele, de repente, ele abre a porta. Aí eu digo, meu filho, volte, feche a porta, bata na porta e aí você entra, né? Por quê, irmãos? Porque ali é um lugar onde tem alguém superior a ele. Se fosse outra pessoa,
Ele podia agir, se fosse com a Yasmin, ele podia entrar do jeito que ele quisesse. Agora comigo não. Você reverencia os pais de que maneira? Com palavras e com atitudes. Segunda coisa que o nosso catecismo maior ensina, que nós devemos orar e dar ações de graças pelos nossos pais. Orar continuamente pelos nossos pais. É outra maneira. Terceira coisa, imitação de suas virtudes. As coisas boas que os nossos pais fazem, nós temos que imitá-los. Quarta coisa, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês a respeito da imitação das virtudes. Essa semana que se passou, a Juliane chegou para mim e disse assim: meu filho, você é muito ocupado. Você deveria dedicar mais tempo para brincar com seus filhos. Aí eu disse: minha filha, é tão difícil, eu vou tirar tempo de onde? Mas aí eu disse para ela, minha filha, sabe o que é que eu estou pensando agora? Que o meu pai nunca brincou comigo, minha filha. O meu pai nunca brincou comigo. Aí ela disse: que história é essa? Eu disse: eu estou caçando aqui na minha cabeça. O meu pai nunca jogou futebol comigo. Meu pai nunca jogou videogame comigo. Eu nunca me lembrei do meu pai sentado no chão, brincando de carrinho comigo. Eu já fiz todas essas coisas com os meus filhos. Eu digo: meu pai nunca me ensinou a andar de bicicleta. Me ensinou a andar de carro, mas não me ensinou a andar de bicicleta, não. Aí eu disse, ela foi e disse assim: então, o que foi que seu pai lhe ensinou? Eu disse: olha, meu pai me ensinou a ser uma pessoa que honra os compromissos. Meu pai me ensinou a ser organizado. Meu pai me ensinou a trabalhar muito, a ter responsabilidade. O meu pai me ensinou a economizar. O meu pai me ensinou muitas outras coisas, né? Aí ela disse assim: você não sente falta não disso, de brincar com seu pai? Eu digo: minha filha, sinceramente, eu não senti muito, eu não cresci com esse trauma não, eu não cresci não. Eu brincava com os meninos da rua, brincava com os outros primos, não, né? Eu não estou dizendo, irmãos, com isso que o pai não deva brincar com os filhos, não, tá? Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Mas eu estou querendo dizer que naquilo que o meu pai tinha virtudes, rapaz, eu aprendi muita virtude, e os meus irmãos também. Prova disso que todas as profissões que o meu pai tinha, todos nós hoje seguimos de algum jeito, né? Meu pai tinha 3 profissões. Meu pai era pastor, eu sou pastor. Meu pai era professor, eu também sou professor, né? E eu tenho um irmão que está se preparando para ser pastor, e tem outro que é presbítero, que é também uma espécie de pastor também. É um pastor também, biblicamente falando, né? E meu pai era advogado, e eu tenho um irmão que é advogado também. Então, todos nós, de alguma maneira, pegamos algumas virtudes do meu pai, certo? Mas a gente não pegou apenas as coisas do meu pai, não. Pegou também as qualidades da nossa mãe, né? Enquanto meu pai era uma pessoa extremamente fechada, a minha mãe era uma pessoa extremamente aberta. Meu pai era uma pessoa extremamente calada. Ele não falava muito, não. Pessoa séria. Ao passo que a minha mãe é uma pessoa mais extrovertida, mais social. Eu acho que eu puxei mais ao lado dela. O catecismo diz que a imitação das virtudes é um meio de honrar os pais. Certo? Quarta coisa. A obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Então, uma maneira de nós honrarmos aos nossos pais é quando os nossos pais nos mandam fazer uma coisa e a gente não faz à força. A gente faz voluntariamente. Quando é que isso é importante, irmão Joaquim?
Isso aqui é importante quando o filho ele já se torna independente, financeiramente, certo? E civilmente. Então o indivíduo ele já tem a vida dele, ele é maior de idade, não é? Ele já tem o próprio trabalho dele, ele tem o recurso dele. Aí, no caso aqui da irmã Giza, a Giovana, vamos dizer que a Giovana se formou. Certo? A Giovana já está o trabalho dela, já está grande, eu já casei ela, né? Aí a irmã Giza chega para ela e diz assim: minha filha, eu queria lhe aconselhar uma coisa, eu queria que você fizesse assim, assim, outro, não é? Eu queria lhe pedir isso, minha filha, não faça desse jeito, mas faça assim. A irmã Giovana, você não vai mais disciplinar ela, você não pode mais dar as palmadas nela, não é? Talvez o inverso, a depender da idade, é que seja mais possível do ponto de vista físico. Mas ela não vai fazer isso. Ela vai o quê? Ela vai lhe escutar e ela vai lhe obedecer. Obediência voluntária e também atenção a conselhos legítimos. Essa é a quarta maneira. A quinta maneira, submissão às correções. Minha filha, você está errada. Né? Não haja dessa maneira, não proceda dessa maneira. Sexta coisa, defesa e manutenção. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque chega uma época da nossa vida que a gente envelhece, a gente fica muito vulnerável, não é? Não é? Olha, quem é, irmãos, que tem, certo? A obrigação primária de lhe manter durante a sua velhice, quando você não tiver mais como trabalhar. Olha, aqui na nossa cultura se creu que é o Estado. O Estado é que deve lhe bancar. Através de como? Através da aposentadoria, ou seja, da Previdência Social, e através de bolsa daquilo outro, que ele tem um valor social. Isso tem um valor social. E isso é útil em algum sentido. Mas esse benefício, irmãos, muitas vezes ele acaba mascarando ou escondendo de quem é de fato a obrigação de cuidar dos pais na época em que eles estão em idade de vulnerabilidade. São os filhos. Certo? Os filhos é que devem cuidar dos pais nesse momento. Inclusive, sustentar financeiramente os pais num momento difícil. Porque é o seguinte, irmãos. Quando a gente chega na velhice, mesmo a gente aposentado, a nossa renda cai. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabiam disso, né? Que a renda cai. Cai bastante. Pois é, os filhos, eles foram sustentados e mantidos pelos pais durante a sua infância e parte da juventude. Agora tem que voltar, certo? É agora dos filhos, é o momento dos filhos manter os seus pais e sustentá-los. Não é mandar para asilo, não. Né? É sustentar os filhos, os pais, nesse momento difícil. Os filhos sustentarem os pais. Sétima coisa, suportar as suas falhas e encobri-las com amor, certo? Os nossos pais erraram, é verdade, mas nós devemos suportar as suas falhas, perdoar a eles e encobri-las com amor. Oitavo, ser uma honra para eles e seu governo. Que coisa boa, né, quando um pai... Isso eu acho muito bonito, quando um pai, ele tem o gosto de dizer, olha, fulana de tal é minha filha. Coisa boa é quando você diz assim, olha, fulano lá é meu filho. Ou chega alguém, é a melhor coisa do mundo, é quando alguém chega para você e diz assim, fulano, você é pai de cicrano? Aí você diz, sim, sou eu. Olha, seu filho é uma bênção.
seu filho é uma pessoa exemplar. A gente não se enche de orgulho num negócio desse, não é? Isso é uma maneira de cumprir este mandamento de acordo com o nosso catecismo maior. Ser uma honra para os nossos pais, certo? Então, nós temos que fazer essas 8 coisas. Agora, o oposto disso é a quebra desse mandamento. Quando você desonra os seus pais, você quebra esse mandamento. E o catecismo maior também lista quais são as maneiras pelas quais você quebra esse mandamento. São 5 maneiras que o catecismo maior diz. Veja só. Primeira maneira. Inveja. Meu Deus do céu, é possível um filho invejar o pai? É possível? É, irmãos. E como tem filho que inveja o pai? Prova disso, sabe qual é? É que muitos filhos em idade própria, certo? Em idade própria, os pais envelhecem e antes dos pais morrerem, os filhos querem tomar aquilo que é dos pais. É um Absalão da vida. É ou não é, irmão? Tem ou não tem? Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Eu conheço. Os pais nem morreram, certo? Mas antes de morrer já quer dividir as coisas. Irmãos, isso não é certo, não. Não é certo. De jeito nenhum. Né? Deixa chegar a hora certa, irmãos. Não vamos crescer os olhos com aquilo que é nosso. Com aquilo que não é nosso. Certo? Um dia pode até ser nosso, mas não é ainda dos nossos pais. Segunda coisa, desrespeito, tratá-los de forma indevida. Terceira coisa, rebelião contra a sua posição em conselhos, mandamentos e correções. Você não aceita aquilo que o seu pai diz. Quarta coisa, amaldiçoar ou escarnecer o pai. Quinta coisa, conduta insubmissa ou escandalosa que resulte em vergonha ou desonra para eles e seu governo. Meus irmãos, vocês acham que essas coisas que eu acabei de falar aqui, quanto à quebra deste mandamento, são coisas que acontecem de forma regular na nossa sociedade? Vocês acham? Irmãos, é direto. Qual era a pena? Qual era o castigo que o Antigo Testamento dava para pessoas que não cumpriam este mandamento, mas que quebravam este mandamento? Abra a palavra de Deus em Levíticos. Levíticos 20. Olha a pena. Levíticos 20, versículo de número 9. Ajeita aí, coloca no 20, no 23. Aqui é um mistério, viu, irmão? Aqui para você acertar a temperatura. Eu conheço uma igreja aqui em Teresina, que tem um diácono lá, que é uma bênção. E aí esse diácono, ele coloca no 18, irmão. Rapaz, aí é demais, né? Vamos lá, irmãos. Levíticos capítulo 20, versículo 9. Todos os irmãos encontraram? Olha só. Olha só o que é que acontece. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, o que é que vai acontecer com ele? Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre... Irmãos, era morte. Amaldiçoou o pai, lançou imprecação contra o pai, era morte. Certo? Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 21.
Deuteronômio, capítulo 21. Versículo de número 18. Olha aqui. Esse texto aqui é pesado. Eita, que texto pesado esse aqui, irmão Fábio. Olha aqui. Versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde. O que é um filho contumaz, irmãos? Rapaz, é um filho que não se dobra, não. Você repreende ele, você corrige ele, mas o que é que ele faz? Quanto mais você repreende, quanto mais você corrige, ele age pior. Isso mesmo. Então diz aqui o texto: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde, contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Porque o indivíduo que não obedece o pai, geralmente é isso mesmo, é dissoluto e beberrão, viu? E então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Irmãos, de acordo com o texto da palavra de Deus, o filho desobediente no Antigo Testamento, ele era passivo de morte. Por que, irmãos, era passivo de morte? Porque um filho desobediente é a semente de uma sociedade corrompida. Um filho que não obedece o pai, não vai obedecer a ninguém, nem a polícia. Nem a polícia vai obedecer, né? Tinha que morrer. No Antigo Testamento era assim, certo? E hoje em dia nós temos muitos filhos desobedientes, e o apóstolo Paulo diz que uma das marcas dos últimos tempos, um dos sinais de que estaríamos vivendo nos últimos dias, seria justamente filhos que não obedecem aos pais, filhos desobedientes. Então, muito cuidado nesse sentido, certo? Irmãos, eu tenho agora que fazer uma pergunta para vocês. Agora é a hora da pausa estratégica. Até aqui, os irmãos têm alguma dúvida sobre aquilo que foi ensinado aqui? Os irmãos têm alguma pergunta a ser feita? Vamos lá. Vamos lá, irmã Nayara. Pastor, tem alguns casos até que a gente vê, mesmo criança, que a criança ela não se dobra. Assim, o pai corrige e por mais que a criança, sei lá, apanhe, ela ri e não se dobra. E isso vai se perpetuando no decorrer do crescimento dessa criança. No caso aqui é como a gente acabou de ler, né? Antes, lá em Deuteronômio, né, levava para ser apedrejado e tudo. Hoje a gente não vai fazer isso. Mas qual que é o proceder nesses casos em que a criança ela vai crescendo e não demonstra nenhum sinal de obediência, mas, pelo contrário, ela vai aumentando a rebeldia a cada dia? Excelente a sua pergunta. Está pronta para ser mãe. Amém, igreja? Amém, amém. Está confirmado. Está confirmado. Olha, irmã, é o seguinte, em primeiro lugar, assim, a disciplina, ela tem que ser algo praticado pelos pais, certo? Via de regra, irmã, o filho desobediente, via de regra, é aquele que não é corrigido pelos pais, certo? Via de regra é assim. Filho desobediente é aquele que não é corrigido pelos pais. A Bíblia fala a respeito disso, né? A Bíblia fala de determinado personagem que o pai, né, Eli, seus filhos, né, pintavam e bordavam,
e ele nunca chegou para os filhos dele para corrigir os filhos dele. Então, tem que corrigir mesmo, irmãos. Né? A Bíblia fala que quem aborrece o filho é justamente quem não utiliza a vara. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu. É aquilo que a Bíblia está dizendo. O pai que não usa a vara, diz o livro de Provérbios, ele aborrece o seu filho. Você aborrece o seu filho é justamente quando você não disciplina ele, porque você não tem parâmetro. Todos nós precisamos de parâmetro para qualquer coisa, para o nosso proceder. E quando o filho não tem parâmetro, você aborrece ele, porque ele não sabe como agir. Ele não sabe se aquilo é certo, se é errado, porque não tem consequência para ele. Certo? Em primeiro lugar, então você tem que corrigir o seu filho. Você tem que corrigir o seu filho. E tem que corrigir o mais cedo possível. Porque, às vezes, irmãos, com determinada idade, às vezes a gente até consegue, mas é mais difícil. É muito mais difícil. Certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, irmã Nayara, que você perguntou é a suposição de que alguns filhos que você tenta corrigir e não consegue. Eu diria o seguinte, concernente a esses casos. Existem algumas crianças que o organismo delas é diferente. É diferente. Hoje, com os avanços da medicina, a gente tem que olhar com mais cuidados para determinadas crianças, certo? E eu tiro como exemplo lá de casa mesmo, certo? Existem algumas coisas que a gente tenta fazer com Israel, que é diferente da Yasmin, que é diferente da Isabelle. Ele tem a particularidade dele. Ele tem a particularidade dele. E ele é disciplinado, mas ele é diferente. Ele é diferente das duas, certo? O que eu digo sempre, eu acho que até merece um estudo na próxima semana, é que quando os pais eles vão educar os seus filhos e corrigir os seus filhos, eles têm que corrigir os seus filhos sempre na perspectiva do coração. Porque é muito fácil, Nayara, o seu filho ser corrigido quando você tem um cinturão na mão. É muito fácil, o filho, na hora ele vai lhe obedecer. Mas ele vai estar obedecendo não a você, ele vai estar obedecendo ao cinturão. Você tem que ter uma maneira pela qual educar o seu filho, não para que ele tenha temor do castigo físico necessariamente, mas temor a você e honra devida a você. Isso a gente só consegue através do pastoreio do coração, certo? E talvez hoje eu não consiga explicar, talvez hoje não, eu não vou conseguir explicar tudo isso hoje. Mas eu acho que a gente poderia até, quem sabe, na próxima semana fazer um estudo sobre isso. Como você educar o seu filho pro coração, certo? É uma arte, é um negócio desafiador, envolve o evangelho, envolve o ensino, o temor do Senhor. Mas, por exemplo, eu vou dar só um exemplo disso, como é que você pastoreia o coração. Dá 2 exemplos, para facilitar. Por exemplo, lá em casa nós temos 3 crianças. Quem tem mais de uma criança em casa, a coisa mais fácil do mundo é elas ficarem brigando por brinquedo. É ou não é? É ou não é? Não, tal, eu quero. O que é que a maioria dos pais faz quando os seus filhos estão brigando por um brinquedo? A maioria dos pais chega e diz assim, quem foi que pegou primeiro? Não é? A lei é a seguinte, quem pegou primeiro tem prioridade. Não é? A maioria dos pais faz isso. Pelo menos é o que eu vejo. Não é? A maioria dos pais faz isso. Mas isso é errado, irmã Nayara. Isso é errado. Por que é errado? Por que é errado? Porque
você está ensinando para aquelas crianças, em outras palavras, que não é importante você ser generoso com outras pessoas. Que não é importante você pensar nos ensinamentos das outras crianças. Porque aquela criança está querendo dizer assim, eu peguei primeiro e não importa o que você pensa, eu quero mesmo é ter esse brinquedo. E você você dane-se. Eu quero esse brinquedo. E minha felicidade depende de eu pegar com esse brinquedo. Né? Eu não estou nem aí para o que você pensa. Certo? Então, os dois estão errados. Tanto os pais quanto as crianças. Certo? Você tem que ensinar pro coração. Certo? Você não pode agir dessa forma. Irmão Abimael, tem alguém ali fora, tá? Vocês compreenderam? Compreenderam? Quando o meu filho Israel, ou a minha filha Isabel, ou a minha filha Yasmin, mentem, e eu desculpo que eles estão mentindo, eu vou dizer para eles o quê? Eu vou dizer o seguinte, meu filho, é o seguinte, você pecou contra Deus, isso é um pecado contra Deus, Deus está triste com você, porque o pecado primeiramente não foi contra mim, irmãos, certo? O pecado é sempre primeiramente contra Deus, entendeu? Você tem que fazer de alguma maneira, mesmo quando você não esteja perto dele, Nayara, ele tem uma consciência renovada sobre aquilo que ele deve ou não fazer com base no temor do Senhor. Você sempre tem que focar o ensinamento, não no comportamento dele, mas no coração dele, certo? Porque se focar no comportamento dele, ele só vai lhe atender quando você tiver um cinturão na mão, certo? Mas quando você estiver longe dele, a sua filhinha, ou o seu filhinho, o Abimael Júnior, quando o Abimael Júnior estiver lá no outro canto do mundo, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer o que é certo. Não porque você está perto dele, não porque você está com um cinturão na mão, mas porque ele teme ao Senhor. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Ontem nós saímos com a nossa família para um determinado lugar. Aí o Israel encontrou uma pessoa, um amiguinho dele. Aí eu sei que o Israel começou a brincar com esse amiguinho dele. Aí esse amiguinho deu um palavrão para o Israel, né? Deu um palavrão. Aí o Israel foi lá, chegou para perto de mim e da mãe dele e disse assim, mamãe, papai, fulano de tal disse um palavrão comigo. Aí a Juliane disse, o que foi que ele falou com você? Aí ele disse, não, eu não vou dizer não, porque eu sou uma pessoa que teme a Deus, eu não vou dizer esse palavrão. Aí eu disse, glória a Deus, ele está aprendendo. Ele disse que não era, ele não disse também não, eu sou um servo, porque eu sou um servo de Deus, papai, eu não vou dizer. Aí disse, muito bem, é isso aí. Está começando a fazer sentido na cabeça dele, né? E olha que ele tem uma personalidade difícil, viu? Uma personalidade difícil. Mas é isso aí, entendeu? Entendeu, Nayara? Então a igreja já confirmou, já disse amém. Nós vamos confirmar de novo, amém? Amém. Olha aí, então, muito bem, né? E a vovó está aqui, né? E ela disse amém também. Só esperando. Eita, irmã, essa vovó tem cara que vai ser uma vovó coruja, viu? Vai ter muito cupcake para esse neto, né? Muito bolo, vai ser bom demais, né? Certo? Agora vamos lá. O que é que você faz se o seu pai lhe pedir uma coisa que vai de encontro àquilo que a Bíblia diz? Porque é o seguinte, você tem que honrar os seus pais, não é?
mas a contrapartida é necessária. O pai tem que honrar a Deus, não é? Ele tem que honrar a Deus, porque o pai não é autoridade absoluta, só Deus é autoridade absoluta. O que acontece quando o seu pai diz para você fazer uma coisa quando não é da vontade de Deus? O que é, irmãos? O que é que você tem que fazer? Irmãos, importa primeiramente obedecer a Deus do que aos homens. Então, qualquer autoridade, quando ela vai de encontro à vontade de Deus, você tem que não aceitá-la. Obviamente, isso tem que ser feito com muito jeito. Obviamente, você tem que fazer isso com respeito, mas com firmeza, né? Com firmeza. Ok, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta a mais? Não? Muito bem. Qual é uma das razões pelas quais nós temos que obedecer esse mandamento? Nós temos que obedecer esse mandamento, irmãos, em primeiro lugar, porque o simples fato de você honrar o seu pai, isso glorifica a Deus. E a nossa vida é para a glória de Deus, não é? Não é? Alguém diz aqui para as irmãs aguardarem mais uns 10 minutinhos, que eu estou terminando, tá? Irmão Osmael, o senhor faz isso? Ok? Então, só por isso você deve fazer, certo? Você deve honrar. Segundo lugar, você deve honrar os seus pais pelos sacrifícios que eles fizeram por você. Você só sabe o que seus pais fizeram por você quando você for pai. Viu? Sabia disso? Sabia disso? Irmãos, eu sou pai de 3 filhos. Irmãos, comparado aos meus filhos, eu gasto pouco dinheiro comigo. Meu dinheiro vai quase todo por meus meninos. É ou não é, irmão Joaquim? Os nossos recursos vai por nossos filhos. Durante aí, não é, irmã Carmelita? E se for menina, irmã Carmelita, é 30% mais caro. Viu? É 30% mais caro do que menino. Eu estou dizendo, eu sou pai tanto de menino quanto de menina. O gasto que eu tenho com Israel é 30% menor do que com qualquer uma das meninas. Por quê, irmãos? É porque homem é diferente. Não é porque... Homem, vamos começar pela roupa. A mulher tem muito mais enfeite que o homem. É ou não é, irmãos? É muito mais enfeite que o homem. Né? A mulher tem muito mais enfeite. E a roupa da mulher é mais cara que a roupa do homem. Vá numa loja de criança. Pode ver. Olha o preço do sapato do menino. O preço do sapato da menina. Era por isso que antigamente, irmã Carmelita, quando o indivíduo queria casar com a filha da gente, tinha que pagar o dote. Porque o pai investiu muito na filha. Aí o indivíduo chegava do nada, aí queria casar com a filha, depois dela já criada, depois toda ela lá bonita, tudo mais, quer casar. Não, tinha que pagar. No tempo bíblico tinha que pagar pela filha. É? Mas você sabia que o dote vinha para o pai. O indivíduo chegava e dava para o pai o dinheiro. Né? Era uma recompensa por aquilo que o pai fazia. E assim, o dote variava de moça para moça. Certo? Se a moça fosse bonita, esperta, cozinhasse bem, ou seja, fosse cheia de dom, o dote dela era mais cara do que outra que não era essas coisas. Né? Não foi esse o caso de Lia, né? O problema lá de Lia, coitada de Lia, né? Pois bem. Então você tem que obedecer os seus pais, em primeiro lugar, porque isso glorifica a Deus. Segundo lugar, porque isso aqui é uma maneira de você recompensar seus pais pelo sacrifício que ele fez por você. Porque ele passou noites em claras por você. É ou não é, irmão? Irmão Kelvin?
né? Você está aí. Rapaz, você passar uma noite em clara, cuidando do menino, embalando o menino, indo para o hospital com o menino. Rapaz, não é fácil. Não é fácil, né? Limpando o bumbum de criança. Rapaz, não é fácil. Não é fácil, né? Certo? Todas essas são razões para você guardar o 5º mandamento. Mas a Bíblia dá uma razão específica. Inclusive o Senhor Jesus Cristo disse que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a razão que, de acordo com esse mandamento, você tem que guardar esse mandamento? Qual é a razão preciosa? Qual é? Qual é, irmãos? Como é, irmãos? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues, que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui, irmãos, era uma razão muito especial pela qual os israelitas eles tinham que cumprir esse mandamento. O Senhor estava dando a eles a terra prometida e eles iriam desfrutar ali de uma terra que manda leite e mel. Então, num lugar maravilhoso, era um paraíso na terra. Então, Deus estava dando para eles a promessa que se eles honrassem pai e mãe, Deus daria para eles essa terra e uma vida longa e abençoada. Logicamente, dentro da providência de Deus, isso não significa dizer que todo filho obediente vai morrer em ditosa velhice. Dentro de alguns casos, dentro da providência secreta de Deus, nós não sabemos. Às vezes um filho bom morre, em idade ainda que a gente julga uma idade precoce. É ou não é? É, às vezes acontece. E são mortes assim muito tristes. Contudo, entretanto, todavia, porém, o que a gente percebe é que a maioria das vezes em que o indivíduo ele obedece o pai, ele tem uma vida longa, ele não morre cedo, não. Né? A maioria das vezes é desse jeito. Agora, esse texto aqui não está falando apenas no que diz respeito à idade. Ele está falando da bênção de Deus em geral. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Eu estou terminando, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Olha só uma prova para você que aqui não está, esse mandamento não é apenas, Nayara, relacionado à idade, mas é a bênção de Deus em geral. Veja só, Nayara, diz aí o versículo de número 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí a razão, para que te vá e sejas de longa vida sobre a terra. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo, ele está explicando, certo? Aquilo que é o 5º mandamento. Ele está dizendo, em outras palavras, que se você for um bom filho, as coisas vão bem na sua vida, certo? Então Deus vai lhe dar muitas bênçãos. E talvez até uma idade longa. Deus vai lhe dar um bom trabalho. Porque, olha, um filho bom, ele é responsável. Certo? Você vai ter o seu próprio negócio, talvez, mas se você não tiver o seu próprio negócio, qualquer empresário vai querer uma pessoa responsável para trabalhar. É ou não é? É ou não é? Alguém que seja honesto, respeitador, pontual, todo mundo quer. Né? Então, é isso. Agora, antes de terminar, certo? O último tópico. Esse mandamento, eu creio, irmãos, que ele não é fechado e focado apenas nos pais biológicos. Esse mandamento, ele fala que nós devemos, em outras palavras, honrar qualquer pessoa que seja superior a nós, não apenas os nossos pais. Estou dizendo isso, irmãos, porque no Antigo Testamento, essa palavra pai, ela era designada para falar a respeito de outras pessoas que não eram necessariamente os pais biológicos. Eu vou pedir para que você anote em casa, eu não tenho tempo para
para ler esses versículos. Era muito bom se eu pudesse ler, mas eu não tenho tempo. Anote aí, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11. Nesse texto de 1 Samuel 24, 11, o rei de Israel era chamado como? Era chamado de pai. Por quê? Porque ele estava, Clarinha, numa posição superior às outras pessoas, certo? O rei aqui é chamado de pai. Em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 12, diz que o profeta era chamado de pai, certo? O profeta Eliseu, aqui em 2 Reis, ele clamou Elias assim, meu pai, meu pai. E obviamente, Elias não era pai biológico de Eliseu, tá? E lá em Atos, no capítulo 7, versículo 2, os anciãos de Israel são chamados de pais também. Então, esse mandamento aqui, Didata, é um mandamento, inclusivo. Ele se estende a outras pessoas que não necessariamente são pais biológicos nossos, mas que estão em posição de superioridade a nós, ou até de governo sobre nós. Então, por exemplo, nós devemos honrar, meus irmãos, os nossos governantes. Viu? Nós deveríamos, inclusive, pagar impostos, certo? E, meus irmãos, isso não significa concordar com tudo aquilo que os nossos governantes fazem. E a gente não concorda com muito daquilo que eles fazem. Mas honrá-los em que sentido? Irmão, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente vai dizer a respeito dos nossos governantes. A Bíblia diz que eles são ministros de Deus, por bem ou por nosso mal, para nossa disciplina, né? Mal no sentido de nossa disciplina. Então, a gente às vezes é muito apressado em taxar de corrupto, disso e daquilo. A gente tem que ter cuidado. Outra maneira de observar esse mandamento de forma inclusiva é como? Outra maneira é como? Como é, meus irmãos? Na igreja, irmãos, você tem que honrar o pastor da igreja, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, que são oficiais da igreja. Neste aspecto funcional, Deus ele deu essa dádiva e esse ofício para determinados irmãos da igreja. Você deve honrar esses irmãos, amar esses irmãos, obedecer os irmãos, né? Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que a gente deve obedecer aos nossos guias e para que eles façam aquele trabalho não gemendo, não com pesar, mas com alegria no coração, né? Honra a tua mãe, minha filha. Muito bem. Muito bem. Irmãos, outra maneira da gente guardar esse mandamento, sermos bons empregados. Olha, o cristão, ele é o melhor empregado que existe. Se na sua empresa, quando você trabalha, tem ímpio e tem um cristão, você tem que ser o melhor de todos. Você tem que ser o mais honesto de todos, o mais pontual de todos, o mais disciplinado de todos. Por quê? Isso é um reflexo do quinto mandamento, certo? Por fim, meus irmãos, ninguém é um filho perfeito. A gente tem que dizer isso. Ninguém é um filho perfeito. Exceto um. Quem é o filho perfeito, irmãos? Jesus. Jesus, ele é o filho perfeito. Porque quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele obedeceu perfeitamente o desígnio do Pai. O Pai enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, certo? E ele guardou o quinto mandamento em nosso benefício.
De tal maneira que não bastava apenas que ele pagasse o preço dos nossos pecados na cruz, ele tinha que oferecer também a Deus a obediência perfeita à lei do Pai. De tal maneira que ele guardou o 5º mandamento. Ele honrou o Pai que está nos céus. E ele é o nosso Salvador perfeito, porque ele é o Filho perfeito. Deus seja louvado. Diga, amado irmão. Também ele obedeceu aos pais. Obedeceu. Quando ele estava no templo, disse que ele foi obediente. Isso, com certeza, com certeza. Amados, nós vamos fazer a leitura hoje do texto de Êxodo no capítulo 20, versículo de número 12. Quero convidar a nossa irmã Carmelita para fazer a leitura do relatório deste domingo. Dando continuidade, irmãos, vamos ouvir a apresentação das crianças da classe de Moisés. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Na nossa lição de hoje, nós aprendemos que Jesus, quando menino, ele foi ao templo, junto com a mamãe e com o papai. E o nosso versículo de hoje é: nós somos de Deus. 1 João 4:6. Agora a apresentação da classe Samuel. Muito bem, bom dia, irmãos. Bom dia. A classe Samuel hoje continuou estudando a respeito da criação. E hoje nós aprendemos que assim como Deus criou Adão e Eva, Ele também nos criou e nós devemos cuidar do nosso corpo. Então agora nós vamos apresentar o versículo no 3, tá bom? 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Muito bem. Obrigada. Continuando a leitura do relatório, na classe Moisés tem 12 crianças matriculadas, 5 ausentes, 6 presentes, temos 2 visitantes, total de 8, Bíblias 2 e uma revista. Na classe Samuel temos 5 crianças matriculadas, 3 ausentes, 2 presentes, 2 visitantes, um total de 4, 2 Bíblias e uma revista. Agora a apresentação dos jovens e adultos. Irmãos, vamos fazer a leitura do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Amém. Podem sentar. Dando continuidade, na classe de jovens, a gente tem 25 matriculados, 15 ausentes, 10 presentes, 1 visitante, total de 11, 10 Bíblias, revista 0. Classe dos adultos, 41 matriculados, 21 ausentes, 20 presentes, não temos visitante hoje, total de 20, Bíblias 20, revista 0. Oficiais e professores,
13 matriculados, 1 ausente, 12 presentes, 0 visitante, total 12, Bíblias 12, revista 0. Agora eu vou fazer a leitura do relatório total em comparação com o domingo anterior com o domingo atual. Matriculados temos 96, domingo anterior 96 também. Ausente, hoje 45, domingo anterior 33. Presente, hoje tem 50, domingo anterior tínhamos 63. Visitante, hoje temos 5, domingo anterior 2. Total de membros hoje 55, domingo anterior 65. Bíblias, 46 hoje, domingo anterior tínhamos 43. Revista, 2 hoje, domingo anterior foi usada 1. Agora eu vou fazer aqui a leitura dos nomes dos aniversariantes da semana que passou. Temos a irmã Irene, que não está presente hoje. O Luiz Carlos Vieira está aqui presente, que está aniversariando hoje, né, irmão? E temos também o Ricardo Filinto, ele não veio hoje. Temos também, gente, uma visitante hoje, que está aniversariando, é a Duda, a Eduarda, que nos visita hoje. Eu queria chamar esses dois irmãos a ficarem em pé aqui para o pastor fazer uma oração. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos orar pela vida desses irmãos. Senhor nosso Deus, honra, glórias e louvores sejam dados a Ti. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, pela vida da Eduarda. Obrigado, ó Deus, também pela vida do presbítero Luiz. Ó Deus, nós rogamos as bênçãos do alto sobre a vida destes irmãos, dos demais irmãos também que foram citados, a quem o Senhor concedeu mais um ano de vida. Rogamos que o Senhor possa fazer com que todos os dias de suas vidas sejam diante de Ti. Conduze, ó Deus, os passos de cada um, que eles sejam úteis, ó Deus, e frutíferos dentro do Teu reino. Rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor também sobre o restante desse dia, as nossas atividades, esperando, ó Deus, que logo mais à noite o Senhor nos traga de volta para a nossa igreja, para cultuarmos o Teu nome. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero pedir aqui para a irmã Carmelita, a irmã Carmelita e a irmã Giselane, por favor. Irmãos, a nossa escola bíblica dominical hoje é uma escola bíblica dominical bem especial. Nós trouxemos aqui algumas coisas para entregar para os irmãos. Nós trouxemos aqui os certificados da escola bíblica dominical. Nós vamos entregar para cada um dos irmãos, certo? As crianças têm um certificado especial e os adultos também. E cada família da nossa igreja que está aqui representada hoje vai receber um livro. Esse livro aqui são os símbolos de fé de Westminster. Que livro é esse, pastor? Espero que todos vocês saibam, porque pelo menos aqueles que foram recebidos aqui na igreja por mim, eu falei bastante desse livro aqui. Isso aqui são os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui estão contidas as doutrinas que os presbiterianos, eles creem à luz da palavra de Deus. Então, nós queremos dar este livro para cada uma das famílias aqui representadas. Irmãos, não é um livro para cada um, tá? Mas é um livro para cada família. Entenderam? Então, se você está aqui, a sua família vai receber esse livreto. As crianças vão receber também uma lembrancinha, né? Muito bem. Aí eu vou pedir para que a Giovana, minha filha, ajude aqui sua mãe
e Júlia, ajude aqui também a irmã Carmelita, certo? Aí nós vamos distribuir. Aí, irmãos, depois que a gente distribuir, a gente vai tirar uma foto, tá bom? Os irmãos, onde estão, mesmo a gente vai tirar uma foto, tá? Recebeu, irmãos, os símbolos de fé, cada família? Alguém não recebeu o símbolo de fé? Fábio? Quem é? Ali também o irmão Neemias, ele não recebeu. O irmão Neemias. Samuel recebeu? Recebeu, Samuel? Já, meu filho. Já, vou guardar. Muito bem, meus irmãos. Irmãos, agora todo mundo recebeu. Certificado. Alguém ainda não recebeu? Quem não recebeu o certificado? O certificado, irmãos. Irmã Carmelita, está faltando certificado para o povo. É. Sim. É porque tem o nome de cada pessoa, é? É por isso, irmãos. É por isso. Entendi. Mas vai dar certo, irmãos. Eu vou dando os outros avisos, tá? Para ir mais rápido. Irmãos, eu quero pedir para os irmãos que vão fazer o curso de música para permanecer após
esse momento para que a gente possa ter uma rápida reunião. Vai dar certo, irmão Kelvin, essa reunião? Pronto. Então, os irmãos que vão fazer o curso de música permaneçam para a gente ter uma breve reunião. Sábado agora, irmão Álvaro, nós vamos para o sítio Morada da Lua, é? Sítio Refúgio, não sei de onde eu tirei essa lua. É, Sítio Refúgio. E aí vamos, às 9 horas da manhã, estar lá, né? Ok? Formações aí com o nosso irmão Álvaro. Pode ser. Muito bem, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Todo mundo recebeu, não é? Amém? Pronto. Encerrou ou vai, gente? Irmãos, os jovens, por favor, não vamos deixar de participar dessa programação, não. Essa programação aqui vai ser uma grande bênção. E aí eu quero incentivar a cada um dos jovens para participar do nosso congresso. E pedir para que os pais possam também incentivar os seus filhos a participar. Ontem a gente teve lá na Igreja do Cristo Rei uma noite muito especial. Tivemos lá jovens da nossa igreja, da Igreja do Cristo Rei, também da Igreja do Jockey. Foi uma grande bênção aquele momento ali de confraternização. Mas nós queremos incentivar que todos os jovens da nossa igreja participem dessa programação. Aqueles que porventura tiverem dificuldades no que diz respeito à taxa, pode falar até conosco que a gente tenta de alguma maneira viabilizar a sua participação. Tá? Agora deu certo, né, irmã Carmelita? Muito bem. Vamos tirar a foto agora, irmãos. Todo mundo levantando aí os brindes aí. Irmã. Olha, 1, 2 e... Opa! Agora eu tenho que sair da foto, né? Muito bem. Irmãos, Deus abençoe a todos. Oração silenciosa, eu vou à porta para cumprimentá-los.